Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor venha sobre a tua vida, sobre o teu coração, trazendo todo o refrigério que você precisa, que nós precisamos para continuarmos em Cristo, no seu exemplo, vivendo tudo aquilo que Ele quer que nós vivamos. Amados, hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica, a lição desta semana, a 25ª lição aqui do livro de Isaías. A lição tem o título: O Senhor é Deus de Justiça, dando continuidade ao que nós vimos ontem, no domingo, né? Quando iniciamos esta lição, quando nós vimos o Senhor Deus, o Deus de misericórdia, né? Falando que Ele é o Deus da justiça, que Ele vai fazer justiça, né? Vimos na primeira pergunta de ontem, quando o Senhor traz uma palavra de repreensão, uma palavra também falando da sua justiça, do seu juízo, né? Quando Ele diz: ai dos meus filhos que estão revoltados ou que se revoltam contra mim, que fazem seus planos em secreto e não me consultam, não pedem a minha orientação, não pedem a minha aprovação, né? Eles ficam amontoando pecados para si e não pedem licença, né? As autoridades de Judá, os líderes religiosos de Judá, não pedem licença para mim, não pedem autorização, e estão indo lá no Egito pedir, fazer acordo, fazer contrato, fazer pacto com o faraó, com o rei do Egito, confiando que ele, o rei do Egito, vai protegê-los, mas só vão conseguir mesmo com isso a desilusão e humilhação. O Senhor deixa bem claro isso. Vimos também quando o Senhor diz bem claramente que nessa busca que eles foram lá no Egito, tentar fazer uma parceria, fazer uma sociedade com o rei do Egito, eles não encontrariam os que estavam buscando, né? Segurança, companheirismo, proteção, né? Os egípcios não ajudariam eles em nada. Pelo contrário, diz que eles, dos egípcios, só encontraria lá vergonha e humilhação, né? Essa foi a mensagem que o Senhor deu, né? Dizendo ainda que as feras lá da região do sul, né? As feras como os embaixadores que iriam sair de Jerusalém em direção ao Egito, iriam passar pelo deserto lá, da região sul, e lá eles iam encontrar terríveis ameaças, nos leões, nas cobras e nos dragões voadores, né? Que a gente estudou ontem. Aí tem uma tipologia não só física, mas principalmente de ordem espiritual. Não é à toa que são os 3 nomes tipológicos de Satanás, né? 3 figuras que a Bíblia aponta para Satanás, como a serpente, como o leão e como o dragão, né? Diz ainda que eles tentavam comprar essa segurança com o dinheiro terreno, com as riquezas da terra, com ouro, com prata, levando no lombo dos seus camelos, dos seus jumentos, né? Presentes para agradar Faraó, mas para agradar a Deus eles não faziam isso, né? E por isso que a ajuda do Egito não valia nada, e o Senhor colocaria o apelido do povo do Egito, da nação egípcia, como dragão manso. Não faria nada para ajudar, né? Era um animal doméstico, como é um gato, como um cão, como uma galinha, um animal doméstico, né? Portanto, seguindo nessa direção, hoje nós temos aqui a terceira pergunta da segunda-feira, que diz assim: o que o Senhor pediu ao profeta Isaías para fazer e por qual razão o Senhor pede a Isaías para que faça isso? O versículo, capítulo 30, né, que estamos estudando essa semana, o versículo 8 e 9 diz assim: o Senhor Deus me disse, Isaías falando, Isaías está dizendo, o Senhor Deus me disse, escreva a mensagem numa tábua, a fim de que fique registrada para sempre como testemunha eterna contra o povo, pois são gente rebelde, pessoas mentirosas, que não querem ouvir a lei do Senhor. Veja bem, meus amados, que mensagem importante é essa, aqui do livro de Isaías, capítulo 30, versículo 8 e 9. Nós vamos encontrar
na Bíblia. Inclusive, esse texto é muito ignorado por muitas pessoas que leem superficialmente as cartas de Paulo em relação à compreensão da nova aliança, leem superficialmente os evangelhos, o que aconteceu, né? Os relatos históricos do que aconteceu com Jesus, cumprimento de profecia, etc. As pessoas, quando leem Paulo, e Paulo diz assim, que foi rasgado o escrito de dívida, que a antiga aliança foi escrita em tábuas de pedra, né? Essas pessoas entendem que Paulo está falando dos 10 mandamentos. Quando Paulo fala que o escrito de dívida foi rasgado, uma referência também, ou principalmente, numa tipologia ao véu do templo, que foi rasgado do alto a baixo, ou seja, aquilo que separava o homem de Deus, que o véu do templo é uma tipologia, separava o lugar santo do santíssimo. Separava Jesus, o santo, do santíssimo, que era Deus. Mas aquele véu foi rasgado, Jesus subiu ao Pai, levando todas as nossas petições, tornando-nos o nosso mediador diante de Deus e nos trazendo a salvação de Deus para nós. Olha que coisa linda. Pois bem, então, quando Paulo fala que esse escrito de dívida foi rasgado e que essas tábuas foram escritas, né? Essas tábuas da antiga aliança foram escritas em tábuas de pedra, está aqui a resposta de Isaías. O que Deus manda Isaías escrever em tábuas, né? Manda escrever isso como um testemunho contra o povo. As tábuas dos 10 mandamentos não eram um testemunho contra o povo. Era um testemunho, era algo em favor do povo. O próprio Paulo vai dizer isso, que a lei é santa, justa e boa para isso. Então, Deus não faz nada contra o povo. A lei era a construção de um muro de proteção em favor do povo. Quando ele diz aqui para Isaías escrever, né, em tábuas, o que constava contra, o texto é claro, ó, contra o povo, testemunha eterna contra o povo. É esta tábua, né? Que é o escrito que aquele povo estava devendo a Deus. Era a desobediência, eles estavam traindo Deus em busca do rei do Egito, em busca do faraó. É interessante que esse povo, quando lê Paulo, não enxerga isso aqui, parece que eles não leram o que está aqui claramente contra o povo. Paulo diz aquilo, o que foi anulado é aquele que estava contra o povo, né? O escrito que está contra o povo é aquilo que Deus mandou escrever, dizendo assim: Isaías, escreva isso contra o povo, que eles estão me trocando pelo Deus do mundo dele, que é o faraó dele, que eles estão levando presente para ele lá, que eles estão buscando proteção nas coisas do mundo, que eles abandonaram a minha palavra, a minha fé. O texto conclui muito claro. Eles não querem ouvir a lei do Senhor, a lei de Yahvé. Está aqui, olha, o problema aqui é que o que está escrito contra eles é que eles abandonaram a lei de Deus para não obedecer. E não que Paulo está dizendo que o escrito que estava em tábua de pedra era algo que era para se quebrar. As leis dos 10 mandamentos não se guardam mais. Porque agora essa lei tem que quebrar a lei do não matarás, a lei do não adulterarás, né? É algo completamente irracional, porque eles não conseguem enxergar a Bíblia toda, eles não conseguem enxergar o que está escrito aqui, por exemplo. O que é que foi escrito em tábuas de pedra, que era contra o povo e que precisava ser eliminado para que Deus não ficasse contra o povo, pela mediação de Jesus, esse povo recebesse a justificação e a salvação. Isso aqui. E não as tábuas dos 10 mandamentos. Por que esse povo não lê as escrituras direito? Né? Por que eles ficam deduzindo coisas e não prestar atenção? O texto está falando aqui, preservando a lei do Senhor. O problema aqui não estava na lei do Senhor, mas na transgressão do povo. E o que foi escrito contra o povo era que eles estavam transgredindo a lei do Senhor, e não a lei do Senhor que era o problema. Simples de entender. Infelizmente, algumas pessoas têm compreendido errado ou se deixado levar por discursos diversos isolados, porque não leram a Bíblia corretamente.
Continuando, meus amados irmãos, vamos aqui para a segunda pergunta de hoje, né? A quarta pergunta da nossa lição. Como as autoridades de Judá estavam rejeitando o Senhor? O que o Senhor diz ao seu povo em relação a isso, né? Já que os grandes líderes religiosos estavam rejeitando ao Senhor. E como é que eles estavam rejeitando ao Senhor? Rejeitando a lei do Senhor. A lei aqui é a palavra, né? A palavra de Yahvé, a lei, as escrituras de Yahvé, né? Então, Isaías 30, versículo 10 a 12, diz assim, ó, eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas, não nos anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem, deem-o fora, parem de nos amolar, não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Por isso, o Santo Deus de Israel diz ao seu povo, vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Veja bem como isso é claro, como isso aqui está em perfeita harmonia com o que nós acabamos de dizer respondendo à pergunta anterior. Primeiro, aqui o texto é claro em dizer que eles dizem aos homens que tinham visões. Isaías teve várias visões, né? Outros profetas antes de Isaías tiveram visões, muitas visões. Isaías está profetizando também, claro, para os que viriam mais depois dele, né? Jeremias, Ezequiel, né? Amós, Abacuque, todos os profetas que teriam visões após Isaías, eles iam, isso aqui ia se cumprir na vida deles. Então eles dizem bem claro aqui, com todas as letras aqui, né? Diz assim, olha, aos videntes assim, ó, não tenham mais visões. Essas visões de vocês é sempre para julgar a gente, sempre dizendo que a gente está errado. E estavam errados. E todo sujeito que está errado não gosta que ninguém diga que ele está errado, ele quer estar certo, né? O religioso é o pior de todos. Quando o espírito da religiosidade domina o coração dele e cega os seus olhos, que é o pior tipo de cegueira, ele não gosta que ninguém diga que ele está errado, né? Ele não admite isso e aí ele fica com raiva, ele persegue, né? Não aceita, é uma cegueira. O próprio Cristo mostrou isso com suas palavras e sentiu na pele, e isso aí está registrado, as consequências disso. Então, olha, eles dizem, videntes, parem com as suas visões, não tenham mais visões não. E aos profetas, aqueles que traziam as profecias, aí eles diziam assim, olha, não nos anunciem essa verdade. Não é que eles vão dizer com essas palavras, eles dizem assim, não anunciem mais as suas profecias, né? Porque eles não queriam ouvir aquilo que estava dizendo que eles estavam errados e que viria um rei contra eles, eles iriam ficar escravizados, iriam apanhar, muitos iriam morrer, muito sofrimento, iriam virar escravo, tal, tal, tal. Eles não queriam escutar isso. Então eles diziam assim, não, pare o remédio aqui para resolver o problema da nossa desobediência, da nossa idolatria, do nosso pecado, é vocês pararem de falar. Isso vai resolver. Vai amenizar a nossa culpa, o sentimento de culpa na nossa mente. Olha que engodo, olha que engano, né? Não é assim que fazem hoje também? Aí eles dizem bem claro, ó, inventem coisas que nos agradem. Meus amados, a gente está indo aqui para não chorar, porque isso é exatamente o que acontece nas igrejas hoje. O que tem de pastor delicado, no sentido de falar palavras agradáveis, suaves, com medo de tocar, de fazer uma repreensão, uma exortação à igreja, para que a igreja magoada não pare de dar o dízimo, não pare de seguir ele na internet e ele perder seguidores, perder dinheiro. Então eles falam coisas agradáveis ao povo, mesmo que aquilo não seja a verdade da palavra de Deus, mesmo aquilo, ele sabendo que aquilo é uma mentira, mesmo ele sabendo que aquilo não é o que Deus quer que ele fale para aquele momento, para a situação espiritual que a igreja está passando. Então eles falam coisas agradáveis, é exatamente o que estava acontecendo antigamente, né? Aí eles concluem dizendo com essas atitudes, né? Está até numa linguagem aqui nessa versão, está uma linguagem bem moderna, não sei se aqui está aqui na linguagem de hoje, né? Deem-o fora daqui, eles dizem, né? Esses líderes religiosos dizem
aos profetas de Deus, povo simples e humilde, que não saíram das escolas teológicas dele, que não estão no ciclo de amizade deles, pessoas humildes lá das montanhas, lá das brenhas, que o Senhor chamava para falar em seu nome, né? E aí ele diz a essas pessoas, deem fora, parem de nos perturbar, que está amolar, né? Amolar. Parem de nos perturbar, nos provocar, parem de falar essas coisas. Nós não gostamos disso, né? Não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Nós não queremos escutar você falando mais de Deus. Quem sabe falar de Deus somos nós. Nós é que sabemos falar, porque a gente fala as coisas agradáveis de Deus, né? A gente só vai falar de Deus as suas promessas. O juízo de Deus a gente vai engavetar. A gente só vai falar de Deus sobre a sua graça. A lei que nos dá a obrigação de guardar mandamento, a gente não vai falar, porque tudo que é obrigação parece ser juízo, é coisa ruim, a gente não vai falar disso, né? Por isso, a Bíblia diz, por isso, aí Isaías conclui dizendo, por isso, o Santo Deus de Israel diz ao seu povo, por causa disso, que o povo não quer mais ouvir as visões dos videntes, não quer mais ouvir as palavras dos profetas, não querem mais ouvir as verdades do Senhor que está sendo transmitida pela boca dos profetas, é por isso que Deus diz ao seu povo, vocês estão rejeitando a minha mensagem, vocês não estão rejeitando Isaías, Jeremias, Ezequiel, vocês estão rejeitando a minha mensagem, estão rejeitando a mim. Por quê? Não é porque vocês não gostam das visões, é porque vocês querem pôr a confiança de vocês na força dos homens, na influência e no poder do exército de Faraó. Vocês estão confiando na violência que o exército de Faraó, com as suas espadas, com as suas armas de guerra, podem fazer contra os seus inimigos, né? Então, isso aí é uma mentira. Então, vocês estão confiando nessa violência e nessa mentira. Vocês estão rejeitando a verdade. Amados, isso aqui é uma verdade que eu digo que é mais para nosso tempo presente do que para os tempos de antigamente, lá os dias de Isaías. Porque, olha, o que tem de líderes religiosos, né, que estão entrando aí nessa direção, que confiam mais no dinheiro, que confiam mais nas mídias, que confiam mais nas estratégias humanas para o crescimento, que não confiam no poder de Deus para guiar a sua obra, né, porque a obra de Deus é muito lenta. Eles pensam, né? A obra de Deus é muito lenta, ele compara a obra dele a um plantio. Você tem que jogar semente na terra e esperar 4 meses para colher. Não. A gente vai agora, vamos procurar uma tecnologia dos homens que a gente plante agora e colha daqui a 7 dias. Não vamos esperar 3 meses, não. Então, eles entram para a estratégia dos homens, abandonam a estratégia de Deus, porque a estratégia de Deus é penosa, né? E Deus faz assim a sua obra, porque nesse processo de sofrimento há um aprendizado. Mas eles não querem. Eles querem do jeito deles. A igreja de hoje está nesse cenário, infelizmente.